Presidente, deputada Soraya, aos meus pares, deputados e senadores que estão aqui nessa sessão importante do Congresso Nacional, a todos que nos acompanham pela rádio, pela TV Câmara, pela rádio, TV do Senado, em especial aos meus tocantinenses, dos 139 municípios do nosso estado. Eu gostaria, inicialmente, presidente Soraya, de agradecer. É com esse sentimento que eu inicio esse discurso aqui na tribuna, na Câmara dos Deputados, onde eu tive o privilégio de poder estar por 8 anos, 2 mandatos, e aqui fazer grandes amizades com os congressistas dessa legislatura e também das legislaturas anteriores. Mas é com esse espírito de gratidão que eu quero iniciar esse discurso, agradecendo ao meu líder do partido no Senado Federal, senador Otto Alencar, em nome dele a toda a nossa bancada de 12 senadores que compõem aquela casa, pela confiança em me delegar um trabalho de extrema responsabilidade, que é a relatoria da nossa LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. E foi graças a essa confiança e por terem referendado o meu nome dentro da bancada que eu estou aqui representando o PSD do Brasil e também do estado do Tocantins. Quero também estender os meus cumprimentos ao senador Márcio Bittar, que também assumiu a tarefa e a responsabilidade de relatar a LOA, que será aprovada no ano que vem e que é um trabalho feito a 4 mãos, junto comigo na relatoria da LDO, e que tem como objetivo poder garantir à União a aplicação dos recursos federais arrecadados através de todos os impostos que são pagos pelo cidadão brasileiro, a cidadã brasileira do país. Por isso, quero registrar o Márcio Bittar, senador do estado do Acre, também o meu reconhecimento pelo trabalho conjunto que nós fizemos aqui na LDO, sempre orientados pela responsabilidade, pela transparência e, acima de tudo, a disciplina, para que a gente apresentasse um relatório que fosse responsável com o país e compatível com a necessidade do governo federal, dos governos estaduais e também dos 5.500 municípios que compõem a nossa federação. Gostaria de agradecer o apoio das lideranças do governo, o líder Fernando Bezerra, do Senado Federal, o líder Ricardo Barros, que é líder aqui nessa casa, no Congresso da Câmara dos Deputados, e também os líderes da oposição. De uma maneira também especial, eu preciso registrar a dedicação e o apoio que foi fundamental a todos os membros da CMO, que me orientaram, me ajudaram em todos os momentos, trabalharam essas últimas semanas praticamente sábado, domingo, sem horário, sem indisposição de momentos importantes para o debate junto ao governo federal, ao parlamento, às sugestões recebidas pelos congressistas dessa casa e do Senado, e que foram muito importantes. Quero agradecer em nome do Wagner, do Rafael e também da Ana, todo o apoio que me foi amparado ao longo dessas últimas semanas para a construção desse ótimo e relatório que atende às necessidades do nosso país. De uma forma especial, também quero registrar, presidente Soraya, o apoio importante de 2 grandes relatores da LDO e da LOA do ano passado, que está sendo executado este ano, que é o deputado Cacá e também o deputado Domingos Neto, que foram grandes conselheiros, pessoas que me orientaram, me ajudaram na construção desse relatório, pela experiência que tiveram no ano passado, e nós pudemos, com esse amadurecimento, apresentar um relatório ainda melhor do que nós estamos presenciando nesse exercício do ano de 2020. E também queria registrar a minha gratidão à minha equipe. Quero agradecer em nome da minha chefe de gabinete, a amiga Ildenê, e também do Vilmar, que também responde pelo nosso legislativo. Em nome deles, quero agradecer a confiança dessa equipe competente que eu tenho no Senado Federal e que me deram também todo o suporte durante a construção desse belo trabalho que estamos hoje entregando ao país, entregando aqui ao nosso Congresso Nacional. Mas, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras senadoras, é uma honra
a missão de liderar, como relator, a proposta de lei de diretrizes orçamentárias para 2021, encaminhada a este Congresso Nacional pelo Presidente da República, nos termos da Constituição Federal. A responsabilidade de assumir um trabalho desafiador no momento mais difícil da nossa história moderna em nosso país e também no mundo, que enfrentamos em 2020 durante essa pandemia do coronavírus que tem assolado famílias do nosso país e também do mundo, acometendo, infelizmente, a mais de 180 mil óbitos, e a essas famílias a minha plena e total solidariedade, e a mais de 6 milhões de pessoas que foram infectadas até o presente momento. Porém, graças à tempestiva atuação da presidência deste colegiado, ao regulamentar um regime excepcional de deliberação da LDO, adequada ao contexto atual, e a colaboração dos meus pares, ao apresentarem mais de 2.200 emendas ao projeto, creio que conseguimos chegar a um texto que responda aos anseios da maioria dos representantes da sociedade que compõem este parlamento. Após avaliarmos de forma minuciosa, disciplinada, as diversas e meritórias contribuições parlamentares e acatarmos muitas delas de forma parcial ou integral, gostaria de destacar alguns pontos contemplados no substitutivo ora apresentado. Primeiramente, alcançamos a prioridade para 2021, ao lado da agenda para a primeira infância, o programa Casa Verde e Amarela, recentemente aprovada pelo Legislativo, com atenção especial aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Entendemos que o programa cumpre um papel essencial no momento econômico que passa o país. Por um lado, garante dinamismo à economia local e também permite a muitas famílias realizarem o sonho do seu lar, da casa própria, do teto, para proteger a sua família e também os seus entes queridos. Além disso, teremos o fomento na geração de empregos e no setor da construção civil, que é grande demandadora de empregos diretos e também indiretos. Este é um ponto-chave do meu relatório e fico muito satisfeito e honrado em poder priorizar essa importante ação que é do nosso programa Casa Verde e Amarela. Eu venho trabalhando, presidente Soraya, um entendimento com o nosso relator, Márcio Bittar, para que nós possamos iniciar essa grande execução do programa Casa Verde e Amarela, que foi lançado este ano pelo governo federal e que precisa ter dentro do orçamento essa ação priorizada e, claro, na LOA ele precisa garantir os recursos necessários para que o programa possa iniciar e atender aos 27 estados da nossa federação. O nosso relator, Márcio Bittar, já me revelou a sua disposição em poder priorizar também na LOA esse programa, destinando quase 3 bilhões de reais ao Ministério do Desenvolvimento Regional, do ministro Rogério Marinho, para que nós iniciemos, a partir de 2021, a construção de 100 mil casas populares, 100 mil habitações em todo o Brasil, para aquelas pessoas que têm como faixa de renda até R$ 1.800 e, portanto, a população mais sensível e que mais demanda pela habitação popular em todo o Brasil. Mas também eu queria destacar, com relação à prioridade para 2021, busquei avaliar relevantes preocupações apresentadas pelos meus pares ao sugerirem prioridades e metas para a administração pública federal. Devido ao exíguo tempo para análise das inúmeras sugestões e para evitar injustiças com sugestões meritórias, decidimos pelo acolhimento integral dessas emendas apresentadas ao anexo de prioridades e metas. Quanto às metas fiscais, restabelecermos a metodologia de cálculo já consagrada nas LDOs anteriores e justamente a meta do resultado primário do ano seguinte
para um patamar factível e em linha com as projeções trazidas no projeto de lei orçamentária para 2021, apresentado pelo Poder Executivo. Destaco que o ajuste realizado buscou compatibilizar a meta proposta com as últimas alterações legislativas ocorridas desde o envio da LDO a esta Casa, sobretudo os impactos da prorrogação da desoneração de folha de pagamento para 2021, que permitirá a manutenção de inúmeros empregos, o que reputo, como dito, ainda mais importantes nos tempos de hoje de crise sanitária e de recessão econômica. Com relação ao regramento das emendas impositivas, buscamos conferir maior celeridade à execução das programações inseridas no orçamento. Além disso, seguindo o que determina a Constituição Federal, majoramos a reserva para atendimento de emendas de bancada impositivas para 1% das receitas correntes líquidas. Implementamos, a exemplo das emendas individuais impositivas, o dispositivo de transferência especial, conhecidos como fundo a fundo, em que o recurso sai direto da União para a conta do município, que, por sua vez, precisa prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Contas da União, será amplamente fiscalizado pelo Ministério Público e pelos órgãos competentes. Essa medida, ela objetiva desburocratizar e agilizar a destinação dos recursos federais aos municípios e, claro, à nossa população. Ademais, elencamos despesas que, por sua relevância, não poderão ser acometidas por contingenciamentos em 2021. Destacamos, neste aspecto, as ações voltadas ao combate da pandemia do Covid-19, ao Programa de Pesquisa e Inovação Agropecuária da Embrapa, além dos principais projetos em defesa do nosso país, todos fundamentais para garantir o bom desempenho do Estado brasileiro em suas mais diversas atribuições. Por fim, em relação à regra de ouro, foram mantidas as regras estabelecidas pela LDO. Voto do relator. Diante deste breve resumo dos tópicos contemplados na matéria em apreciação pelo plenário, propomos a aprovação do PLN número 9 de 2020 do Congresso Nacional, nos termos do substitutivo ora apresentado, bem como das emendas apresentadas conforme os pareceres em anexo e também a complementação de voto. Eu gostaria, senhora presidente, para concluir as minhas palavras, de poder reforçar dois importantes legados que, na condição de relator da LDO, eu gostaria de dar essa contribuição ao país. A primeira grande contribuição, eu disse anteriormente, é o início de um programa habitacional lançado este ano, chamado Casa Verde e Amarela, e que nós, a partir do ano que vem, iniciaremos a construção dessas casas, que é o anseio, a expectativa de milhões de famílias brasileiras dos 27 estados da Federação. Infelizmente, durante esses 2 últimos anos, não tivemos praticamente nenhuma execução de casas populares em todo o país. Deixamos a desejar. E eu faço aqui também meia-culpa como congressista e senador eleito pelo estado do Tocantins. Mas nós vamos reparar esse engano, reparar esse atraso. E no ano que vem existe a determinação do Ministério do MDR, a disposição do governo federal e, claro, de nós parlamentares, de resgatarmos esse importante programa habitacional para a construção de casas populares em todo o Brasil. E, como disse, o entendimento com o relator Márcio Bittar para que seja alocado no Orçamento Geral da União 3 bilhões, deputado Júlio César, para o início desse importante programa que permitirá a construção de 100 mil casas populares, pelo menos, durante o ano de 2021. O outro legado que quero deixar, essa marca importante, e que acredito que é a expectativa de todos os municípios do país, dos 5.500 municípios da Federação, que foi um importante avanço que aprovamos no Congresso Nacional, a conhecida PEC 61, que permitiu que os recursos da União pudessem, através de transferência especial, chegar de forma célere aos municípios
nas emendas individuais que cada parlamentar tem direito, e durante esses 2 anos foi um grande teste para o país e funcionou bem. Nós agora estamos ampliando esse benefício, essa vantagem, essa desburocratização para as emendas também impositivas de bancada. Acho que assim nós iremos contemplar a todos os municípios, sejam pequenos, médios, grandes cidades do país, que evitam que uma emenda de bancada, quando alocada no orçamento da União e destinada a um estado ou mesmo a vários municípios, levem 2 anos no mínimo para que ela possa ser executada. O país e a população não podem esperar tanto tempo. E com essa medida adotada na LDO, nós iremos simplificar esse caminho, sem contar que não haverá cobrança de spreads bancários e desperdício de dinheiro público. Nós ganharemos tempo, eficiência e teremos mais recursos nas nossas cidades do interior do país. E esse é o legado que eu quero, minha presidente Soraya, deixar, entre outras medidas importantes que foram incorporadas ao texto. Muito obrigado pelo apoio e muito obrigado à confiança de vocês. Obrigada, senador Irajá.